Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo aqui no estúdio, participando do programa. Hoje é Guilherme Waltenberg, editor sênior do jornal digital Poder 360. Nesta semana, eu entrevisto o prefeito eleito do Recife, João Campos, do PSB. Ele venceu com mais de 56% dos votos no segundo turno, é deputado federal, tem 27 anos, portanto, é o prefeito mais jovem de capital eleito neste ano. Prefeito, boa noite, obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu já começo perguntando, o senhor enfrentou a sua prima, saiu vencedor nesta eleição, mas a questão é que existe uma piada, assim, em Brasília, uma brincadeira em Brasília e no Recife, que é não convidem para o jantar de Natal João Campos e Marília Arraes. Procede de alguma forma isso? Como é que está o relacionamento de vocês, além do campo da política? Boa noite, Rosiane, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Uma satisfação poder participar dessa entrevista, poder falar sobre a nossa cidade, sobre a eleição. Agradecer sempre as pessoas da cidade do Recife que confiaram na nossa trajetória. Sempre fiz questão de dizer ao longo da eleição que a eleição não se dá no campo familiar, se dá no campo político. São partidos diferentes, filiações diferentes, programas diferentes, frentes que são constituídas com visões de mundo diferentes. E a gente pôde fazer a Frente Popular do Recife, que reuniu 12 partidos diferentes, partidos que têm história no nosso país, que apresentou um programa para a nossa cidade, e a gente teve o reconhecimento das pessoas do Recife. Então, isso foi muito importante, e é isso que a gente faz política dessa maneira, ouvindo as pessoas e podendo apresentar um caminho. Esse caminho foi, pela proteção divina e o reconhecimento das pessoas, foi reconhecido como um caminho que deveria governar a cidade pelos próximos 4 anos, e é assim que a gente vai fazer. Mas na relação pessoal de família, podem chamar vocês dois para o mesmo local, que a família vai encontrar e não vai ter problema? A gente não tem muita proximidade, mas naturalmente no campo, como eu disse, a eleição se dá no campo da política e não no campo familiar. Então são partidos diferentes, histórias diferentes, que são colocadas à disposição do jogo democrático que é a eleição, e quem julga isso é a população. E eu agradeço ao povo do Recife por ter nos conduzido à oportunidade de governar a cidade pelos próximos 4 anos. Boa noite, prefeito. O seu bisavô, Miguel Arraes, ele deixou um legado em Pernambuco e que veio sendo seguido pelo seu pai, inclusive, que falava muito, mencionava muito o seu avô. Como é que fica esse legado agora depois dessa disputa? Ele fica dividido entre os Arraes e os Campos, ou dá para dizer que ainda existe nesse momento um legado de Miguel Arraes? Guilherme, primeiro, boa noite. Eu sempre costumo dizer que o legado de Arraes, de Eduardo, não pertence a uma pessoa, muito menos a uma família. Pertence a quem acredita na política como um instrumento de transformação, quem coloca a sua vida à disposição do enfrentamento do maior problema brasileiro, que é a desigualdade social, e quem faz do exercício democrático a oportunidade de poder transformar a realidade de uma cidade, de um estado ou de uma nação. Então, o legado de Arraes e de Eduardo pertencem ao povo do Recife, de Pernambuco e do Brasil, e aqueles que acreditam que a política bem feita pode mudar a realidade imposta, muitas vezes de maneira dura e perversa, a uma sociedade. Agora, existe, de certa forma, duas alas hoje, porque tem Marília aí que segue pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, e o senhor que segue pelo PSB, que era também o partido do seu pai, Eduardo Campos. O que é que o senhor caracterizaria como a principal diferença em termos políticos entre vocês dois? Veja, a Frente Popular do Recife, que eu disputei a eleição por ela, foi essa Frente Popular do Recife que um dia elegeu Miguel Arraes como prefeito da cidade, foi ela que um dia elegeu ele como governador do estado, Eduardo Campos também. Então nós estamos no PSB, que foi o partido que resistiu à ditadura militar, foi refundado por Miguel Arraes, depois foi presidido por ele, por Eduardo, e a gente conseguiu reunir as pessoas que ao longo da vida construíram essas transformações no estado de Pernambuco ao lado dos dois. O nosso compromisso, o meu compromisso, é de poder fazer uma gestão que traga eficiência para a máquina pública, botando o Estado como um papel importante de fazer a redução da desigualdade e a geração de oportunidade, e ao mesmo tempo a gente traga uma sensibilidade política e social muito importante
para a gente poder fazer essas mudanças. Um Estado eficiente deve ser aquele que consegue, ao mesmo tempo, ser um atrator de grandes investimentos, de geração do emprego e renda, e, ao mesmo tempo, ter uma política de assistência muito forte, que consiga abraçar as pessoas e fazer a justiça social. Então, nós temos esse compromisso, e aqui eu digo que a gente hoje tem o privilégio de poder representar a Frente Popular do Recife, que um dia foi liderada por Miguel Arraes e por Eduardo Campos. Hoje em dia, o senhor consegue dizer que quem lidera esse campo é o senhor? Naturalmente, num processo político, você não faz nada sozinho, você faz isso em conjunto. Eu sou muito grato aos partidos da frente, aos segmentos da cidade, aos diversos setores representativos de movimentos mesmo da cidade, que puderam confiar na gente. E a partir do momento que você é reconhecido e a população lhe escolhe para governar a cidade, você passa a ter uma função de liderança importante em relação ao futuro dos mais de 1.600.000 recifenses que moram na cidade do Recife. Então, essa liderança, ela funciona não apenas do ponto de vista administrativo ou de gestor da cidade, dos problemas complexos de infraestrutura, de habitação, de educação, saúde, mas é uma liderança política também. O prefeito tem como responsabilidade poder tomar decisões políticas que interferem na vida da cidade, no futuro da cidade. Então, é com naturalidade que eu vejo esse processo, essa oportunidade de poder liderar não apenas eleitoralmente, não apenas administrativamente a cidade, mas politicamente. Já que o senhor tocou nessa questão, já que a gente está falando de liderança, aí eu vou ainda insistir, porque é um legado de fato, né? A família Arraes é uma família muito longa, com um histórico político muito grande. Então, nesta questão do legado, a gente lembra que quando o seu pai morreu, estava em plena campanha presidencial, o nome dele era citado, inclusive, como o que poderia conseguir fazer uma grande aliança de esquerda para as eleições seguintes, né? Ele morreu em 2014 e já se falava no nome dele, inclusive, para 2018. A minha pergunta é, do que o senhor acompanhou, obviamente, a vida inteira de política com seu pai, o que é que mais te inspira e o que é que o senhor diria que foi a principal herança dele que o senhor traz? Meu pai era uma pessoa muito talentosa, ele tinha um dom muito próprio de poder sentir as pessoas, de conversar, de convencer, mas ele era também uma pessoa muito determinada. Ele não apenas tinha um talento, mas ele tinha a determinação e o foco de poder, quando tinha convicção de alguma coisa, avançar com aquilo. E eu aprendi isso com ele, que a gente tem que na vida compreender quais são as motivações que nos movem e a partir disso poder trabalhar de maneira incansável até realizar os sonhos das pessoas que vivem numa cidade ou que vivem no estado. Então, eu aprendi com ele isso, que a gente tem que ter muita disciplina, tem que ser muito determinado e não apenas fazer, mas fazer bem feito, fazer com gosto, fazer dando tudo que a gente pode dar de alma, de corpo, de coração, para a gente poder fazer o melhor pelas pessoas. Eu acho que essa é a essência da gestão ou da vida pública. Não é só ocupar um espaço, não é só disputar uma eleição, poder fazer o melhor que a gente pode fazer. Se não fosse por isso, ele não tinha, quando você falou que ele foi candidato a presidente, quando ele renunciou ao mandato de governador para disputar a eleição de presidente, ele tinha mais de 90% de aprovação. Ninguém tem 90% de aprovação se de fato não tiver uma intensidade de trabalho, de entrega e de responsabilidade muito grande. Então, esses ensinamentos, ele teve a oportunidade de passar para as pessoas do nosso estado e eu tive o privilégio também de poder aprender de perto. Prefeito, o seu pai ele teve uma carreira bastante rápida, ele foi deputado muito cedo, ele foi ministro com 39, ele se elegeu governador com 41 e infelizmente morreu tragicamente aos 49 quando tentava ser presidente da República. O senhor com 27 anos já foi eleito agora para o seu segundo cargo como prefeito de uma capital. Quais os seus próximos passos, prefeito, na carreira política e não só administrativamente na cidade do Recife? Guilherme, eu penso no meu futuro e penso nos 4 anos que eu terei pela frente como prefeito da cidade. Ao longo da campanha, eu pude conversar muito com as pessoas da cidade e sempre firmar um compromisso
de poder fazer aquilo que a gente acredita, falar a verdade, ouvir as pessoas. Então, o meu futuro nos próximos 4 anos vai ser de dedicação integral, manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. As pessoas vão me ver trabalhando pelo Recife, vão me ver andando nas ruas do Recife, fazendo uma aproximação sempre das pessoas da nossa cidade. Então, o futuro que eu posso lhe garantir é que vou cumprir integralmente com o mandato que a mim foi confiado e vou dar o melhor de mim. Tenho certeza que as pessoas que confiaram num jovem para poder governar a cidade, eu vou dar o melhor de mim, vou fazer com que elas vejam que valeu a pena acreditar e que valeu a pena acreditar que é possível sim fazer muito pela cidade. E, prefeito, recentemente teve uma onda de uma série de eleitos governadores, o João Dória, o Eduardo Leite, São Paulo e Rio Grande do Sul, além de outros líderes nacionais, que se dizem contrários à reeleição. O senhor é favorável ao Instituto da Reeleição para cargos executivos ou o senhor é contra? Já a legislação brasileira permite a reeleição. E se tiver alguma alteração nela, que se cumpra, mas enquanto é permitido, a gente sabe que é possível fazer isso. Agora, você não deve governar pensando na reeleição, mas deve governar pensando no que é melhor para a cidade. Então, eu vou governar pensando em 4 anos, o que é que em 4 anos a gente tem que fazer e qual é o melhor que a gente tem que fazer. Independente de haver ou não reeleição, a gente tem que pensar no que é melhor. E o que é melhor para as pessoas e não para quem é prefeito ou quem é candidato. Em qual intensidade é, de certa forma, um peso para o senhor, e não digo necessariamente um peso negativo, mas assim, qual é o tamanho, né, para a gente entender, de haver politicamente uma expectativa muito grande de João Campos, filho de Eduardo Campos, meio que ele tem a obrigação de tocar esse legado e ter o sucesso que o pai teve na trajetória política dele. O senhor sentiu isso em algum momento e de que forma? Veja, eu nunca vi isso como um peso ou como um fardo a ser carregado. Eu sempre vi isso como uma inspiração a ser seguida. Quando a gente olha a história de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, a gente tem isso como uma inspiração. Eles são 2 referências que cada um fez à frente do seu tempo, naturalmente viveram em épocas diferentes, fizeram de formas diferentes, e agora eu também tenho uma tarefa de fazer de forma diferente, porque faço parte de outra geração, num mundo globalizado, com uma forma de comunicação diferente. Agora, os objetivos são os mesmos. Quando Arraes fez o Acordo do Campo, nos anos 60, ele conseguiu pela primeira vez sentar o trabalhador da cana-de-açúcar, um sindicato, com os usineiros, e fazer um acordo trabalhista rural, e foi o primeiro a ser feito no Brasil. Ele tinha o objetivo de poder fazer justiça social com isso, de enfrentar as desigualdades, enfrentar os problemas existentes nas relações trabalhistas. Isso há anos atrás. Hoje, qual é o nosso foco? É enfrentar a desigualdade e construir também a justiça social, de uma forma diferente, porque o mundo mudou nesse tempo. Então, eu tenho isso como uma referência, como uma inspiração, e jamais como um peso a ser carregado. Prefeito, o senhor pertence ao campo da esquerda e bastante tem se falado numa união das esquerdas para as eleições de 2022. Recentemente, o senador Humberto Costa, logo depois das eleições, ele criticou bastante o tom adotado pela sua chapa durante a campanha. E ele, de certa forma, ele que no começo era favorável à aliança, disse que ficou bastante atingido com esses ataques que teriam sido feitos a Marília Reis. O senhor ainda vê a menor possibilidade de haver uma união entre PT e PSB em Pernambuco e também no plano nacional? Veja, Guilherme, é importante olhar a campanha como um todo, né? O primeiro e o segundo turno. Vocês certamente podem observar que a nossa candidatura foi a mais atacada ao longo do processo. Foram mais de 100 decisões judiciais ao nosso favor, entendendo que nós fomos vítimas de fake news, discurso de ódio, disparo em massa de WhatsApp, vários institutos proibidos por lei. E foi feita uma campanha muito agressiva também de ordem pessoal à minha candidatura. E a gente sempre chamou para o debate propositivo, para poder discutir a cidade do Recife. Naturalmente, no segundo turno, você faz comparações entre as candidaturas. Nós fizemos sempre comparando as atividades profissionais de cada um, os mandatos, quando eu apontava que havia feito um processo seletivo
de âmbito nacional para poder compor o meu gabinete, ao mesmo tempo a outra candidatura tinha problemas de improbidade administrativa na composição de gabinete, no legislativo, então sempre num formato de comparação. Eu defendo sim a unidade do campo progressista, inclusive a gente fez esse diálogo em Brasília e a gente fez aqui no Recife aquilo que a gente acredita, a gente juntou aqui o PCdoB, o PDT, o PSB, o PV, a Rede, um bloco que discute nacionalmente de maneira programática as ações a serem feitas e que a gente traduziu dentro de uma aliança também eleitoral. Então, o dever de casa a gente fez, conseguimos formar uma frente ampla, como aqui eu disse, foi uma das 3 maiores do Brasil. Isso mostra que tivemos a capacidade política de ouvir, de construir, e a gente não constrói em torno de um nome, constrói em torno de um projeto. A gente tem um projeto de cidade, a gente sabe onde é que a gente quer fazer, onde a gente quer levar o Recife, o que é que a gente quer construir, quais são os desafios a serem feitos. Então, a nossa parte a gente fez, tanto é que a gente fez uma aliança ampla e com vários partidos do nosso campo da centro-esquerda, como a gente acredita. Mas eu vou insistir na pergunta do Guilherme para saber, o senhor defende realmente essa aliança ampla e conseguiu reunir muitos partidos em torno da sua candidatura, mas com o PT fora porque era a candidatura de Marília Reis. Existe alguma possibilidade de conseguir trazer o PT de volta, colocar no mesmo grupo com vocês aí no Estado e depois também nacionalmente? O senhor acredita que PSB e PT conseguem se juntar em algum momento de novo? Veja, eu tenho um compromisso, na minha gestão não vai ter a participação de uma indicação política do PT. Naturalmente, no âmbito estadual ou nacional, os partidos têm que discutir, né? O PT, o PSB e os demais partidos têm que fazer essa discussão em torno de qual o projeto que pensam para estados, países e por aí vai. Isso é uma discussão que ela acontece de maneira rotineira entre os partidos políticos e deve acontecer também a partir do próximo ano. E é natural que se faça. Eu acho que o Brasil e a política têm que fazer uma reflexão muito grande, uma autocrítica. O nosso partido, inclusive hoje, o PSB, faz uma autorreforma, entendendo que as instituições partidárias têm que ser renovadas, tem que ter um movimento de oxigenação e de diálogo mais permanente com a sociedade, de representação. E a gente está fazendo isso enquanto PSB. E nacionalmente a gente vai também discutir junto com os campos ideológicos dentro do progressismo, para a gente poder entender o que é que a política tem que fazer de contribuição para melhorar a situação do Brasil. A política tem que fazer uma autocrítica, porque a política tem muito o que melhorar. E é importante que os partidos tenham essa capacidade. Não sei se todos terão, mas o nosso partido tem feito isso. Prefeito, ainda insistindo nessa questão da aliança com o PT, o seu pai foi ministro de um governo petista e o senhor acabou de falar que não vai ter PT no seu governo. Não seria o momento do senhor fazer um gesto para tentar se recolocar dentro desse campo progressista como uma eventual liderança dessa futura aliança? Como eu lhe disse, a gente reuniu todo o campo progressista dentro da nossa aliança. São mais de 5 ou 6 partidos do nosso campo que fizeram parte e fizeram exatamente aquilo que eu acredito para o Brasil. A gente tem que deixar eventuais diferenças de lado e juntar. Agora, tem partidos que, de fato, têm dificuldade de fazer alianças ou apostaram em tática eleitoral, como é o caso do PT nessas eleições, que visivelmente não deu certo, não estão governando nenhuma capital do Brasil, isso não acontecia desde os anos 80. Então, acho que a autocrítica talvez tenha que ser feita pela política de maneira geral. Naturalmente, todos os partidos vão fazer essa discussão, mas a nossa parte a gente fez. A gente contou aqui com o apoio de diversas figuras importantes no quadro político nacional, como o governador Flávio Dino, Ciro Gomes, Marina Silva, o senador Cristóvão Buarque e tantas outras pessoas que podem contribuir para esse debate e que, naturalmente, podem, junto com os seus partidos, também contribuir para esse movimento que represente uma frente ampla, com diálogo, pensando em enfrentar os problemas brasileiros e não as conveniências partidárias. Falta de exposição, de diálogo no PT, no seu entendimento? Já essa talvez seja uma posição que o próprio partido tem que avaliar, né? Cada um tem o seu caminho, a sua estratégia. Eu posso falar enquanto PSB, que é o partido que eu faço parte e que faço parte da direção. A gente está, aqui eu repito o que eu disse, fazendo um movimento de autorreforma, discutindo com setores da sociedade, discutindo o próprio estatuto do partido. Imagina que qualquer instituição ao longo do tempo,
ela sempre tem que fazer movimentos de renovação, de repensar caminhos, estratégias, formatos. Isso é natural, seja numa instituição de construção, seja numa instituição do setor financeiro, do varejo, do comércio, seja numa escola, numa universidade. Todo mundo, ao longo do tempo, tem que fazer uma avaliação da sua trajetória. E a gente está fazendo a nossa porque, aqui eu repito, o problema que a gente vê das democracias liberais representativas é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê um problema de representatividade nos Estados Unidos, que findou com a eleição de Trump. A gente viu isso com o Brexit no Reino Unido, com a própria eleição do Macron na França. Então, o mundo globalizado tem mostrado que é importante fazer uma reflexão, porque hoje há claramente no mundo um problema entre representantes e representados. Isso daí a gente deve fazer a discussão no âmbito do Brasil, e os partidos têm que fazer essa discussão, porque senão vão perder capacidade de representação ao longo do tempo. Prefeito, no plano nacional, o seu partido faz oposição ao Bolsonaro. Agora o senhor, como prefeito, pretende manter o oposicionismo ou o senhor pretende dialogar mais com o presidente Jair Bolsonaro? Guilherme, eu tive a oportunidade de falar muito isso ao longo da campanha, porque as posições que a gente tem, as convicções políticas, elas não podem ser impeditivas de diálogo, muito menos entre duas instituições. A Prefeitura do Recife é uma instituição que é responsável por mais de 1.600.000 habitantes do Recife, e a Presidência da República também é uma outra instituição, então sempre vai ter que haver o diálogo, as parcerias, a proximidade. Então não terei nenhuma dificuldade de dialogar com o presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas ele é o presidente das pessoas que moram no Brasil e no Recife, e eu, a partir do próximo ano, serei prefeito da cidade do Recife. Então, o diálogo tem que haver. O diálogo é a base principal da existência da democracia. Sem diálogo não há democracia. E a gente vai poder fazer isso fazendo o dever de casa também, construindo projetos, entendendo quais são os caminhos de financiamento que o governo federal pode ajudar as capitais, entendendo como é que você faz o dever de casa para poder reivindicar a colaboração, seja do Congresso Nacional, do Governo do Estado ou do Governo Federal. Então, nós vamos fazer o nosso dever de casa e buscar as parcerias com os demais poderes. Agora, pensando em 2022, como o senhor defende o diálogo, o senhor está disposto, juntamente com o partido, ao diálogo, por exemplo, com nomes que são citados aí como possíveis presidenciáveis, a exemplo de Luciano Huck, Sérgio Moro? O senhor está aberto ao diálogo com eles também para alguma frente que seja no campo de disputa com o Bolsonaro em 2022? Ainda é muito cedo para falar de nomes que vão para a eleição em 2022. A gente acabou, literalmente, há uma semana a terminar o processo eleitoral desse ano. Eu acho que é muito precipitado falar de nomes para 2022. Eu acho que o que a gente pode falar é muito mais de postura ou de condução. A postura que eu imagino que os partidos tenham que ter é de construir, primeiro, um amplo diagnóstico da situação do Brasil atual, do momento econômico, político, social que o Brasil vive, das relações institucionais, e com isso terem a capacidade de construir um projeto para poder oferecer um Brasil melhor a partir de 2022. E o nosso partido vai fazer isso. Eu posso lhe garantir que o PSB vai fazer essa discussão, que naturalmente vai conversar com diversos partidos, com representações, para poder construir esse caminho. E eu verdadeiramente espero que, a partir do próximo ano e até 2022, as instituições brasileiras, os partidos, e de maneira geral a sociedade, tenham uma capacidade e uma maturidade de fazer essa discussão em torno do Brasil, dos seus problemas e quais são as necessárias mudanças e caminhos a serem seguidos para a gente poder chegar em 2022 com a nitidez muito maior de um caminho a ser seguido pelo Brasil. Não há veto, há nenhum nome, pelo menos por agora. Não, a gente não cabe a um partido que está vetando nome, cabe ao nosso partido construir alternativas e não simplesmente sair vetando os nomes que existem. De cada partido, uma democracia, a democracia ela pode ser, ela é essencial, porque nela você pode ter cada partido, cada visão de mundo, cada grupo da sociedade pode colocar um nome, uma ideia, um projeto, e quem vai julgar isso são as pessoas, não sou eu aqui que vou fazer esse julgamento de quem é melhor ou pior do que quem. Mas nós vamos apresentar um caminho daquilo que a gente acredita. E teremos 2 anos para o Brasil fazer essa discussão. Espero que faça
de maneira ampla, diversa, com vários nomes diferentes. Quanto mais densidade tiver nesse discurso, é melhor para o Brasil. Prefeito, nas eleições desse ano, o PDT e o PSB fizeram uma série de alianças em diversas cidades importantes, inclusive no Recife. O PDT tem no ex-candidato e ex-governador Ciro Gomes o seu principal nome. O senhor avalia que ele é o líder que pode conduzir a esquerda, o campo progressista, eventualmente o centro, nas eleições de 2022? Veja, eu acho que cada partido vai construir o seu caminho, pode construir o seu projeto particular. Quando a gente fez as alianças, inclusive, entre PDT e PSB, foi sempre com compromisso dessa eleição de 2020 e nenhum compromisso futuro de como seria. Mas, naturalmente, há uma relação de afinidade. E a relação política, ela não se constrói do dia para a noite, você constrói ao longo de uma caminhada. Eu vejo que o Brasil vai poder ter à disposição, em 2022, vários nomes com tamanho e com representatividade para construir uma boa alternativa de país. Agora, é muito cedo para se falar disso, faltam 2 anos, a gente literalmente está a uma semana do fim das eleições de 2020. Então, pensar já como vai ser as eleições de 2022, em termos de nomes ou projetos específicos, me parece muito cedo, ainda tem muita estrada pela frente, muita água para rolar, e o nosso foco vai ser cuidar muito da cidade do Recife e poder dedicar o nosso tempo para poder cuidar. Vocês sabem que as grandes cidades, grandes metrópoles brasileiras têm uma tarefa de infraestrutura, de assistência social, de saúde, de educação muito intensa, que a pandemia leva esse desafio a um nível maior, e eu vou ter um foco muito grande nisso. Então, acho que está prevendo o cenário de 22 aqui, a gente pode cair em... Eu prometo que no próximo bloco, inclusive, a gente vai falar bastante do Recife, mas é porque as urnas trouxeram muitos recados este ano, né, em relação à esquerda, esse reposicionamento da esquerda, as renovações, enfim, e está todo mundo muito ávido a saber para onde isso vai conduzir o país, e uma eleição realmente ela começa a ser construída muito antes, a gente sabe disso. Agora, quando o senhor estava falando agora sobre Ciro Gomes, tem uma declaração sua que me chama a atenção, que é quando o senhor diz assim, olha, a gente teve uma aliança e ficou muito claro que era com ele agora. Ou seja, para eu saber se eu entendi corretamente, não havia em nenhum momento nessas alianças agora um compromisso com Ciro Gomes de vamos fechar com o PDT essas alianças, PDT e PSB, e vamos apoiar a sua candidatura se esse for o interesse lá em 2022. Esse compromisso, digamos, essa junção mesmo, né? Se fosse uma coisa de comércio, diria essa venda casada. Isso não houve. Os partidos conversaram nacionalmente, discutiram um movimento que foi feito anterior à eleição, 2 anos de muito alinhamento, inclusive no parlamento. Faço parte da Câmara dos Deputados. Os nossos partidos formaram blocos conjuntos, fizeram a atuação parlamentar das bancadas muito próximas, e a gente conduziu isso ao longo desse ano. Foi feito um alinhamento nos últimos 2 anos na atuação dos partidos no cenário nacional, na atuação parlamentar, inclusive, um bloco que foi formado, as bancadas têm um alinhamento muito grande, e esse alinhamento conseguiu ser traduzido em grandes colégios eleitorais para a eleição de 2020. Não tem nenhum compromisso fechado para 2022, mas, naturalmente, nesses próximos 2 anos, os partidos vão continuar dialogando e, eventualmente, pode ter um projeto unificado em 2022, mas é muito cedo para falar, e quem vai fazer isso são as estruturas partidárias, direções partidárias, as executivas nacionais, que vão ter 2 anos para construir esse diálogo. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o prefeito eleito do Recife, João Campos, do PSB. Prefeito, promessa é dívida. Eu disse no bloco anterior que a gente ia falar sobre o Recife. É sobre isso que a gente abre esse bloco, falando sobre os seus desafios frente à prefeitura. O senhor dá continuidade aí num projeto do PSB, porque também o atual prefeito é do PSB. Mas o que o senhor considera que é necessário, se é que o senhor considera, o que é necessário de fazer de mudança quando assumir a prefeitura?
A gente vive um cenário muito desafiador, né, no Brasil inteiro, com a pandemia. Então, eu acho que a principal ação mais enérgica a ser feita logo no início é poder focar, além da saúde, no desafio do emprego e da renda. A gente viu que a economia no país inteiro sofreu muito com a pandemia, isso bate nas grandes cidades, então a gente vai poder ter ações bastante enérgicas para poder gerar a movimentação na economia local. Vamos lançar um programa de crédito popular nos primeiros 90 dias, possibilitando um empréstimo para o pequeno investidor que queira montar algum negócio numa economia, num comércio local. A gente vai poder também fazer uma agência de fomento para captação de grandes investimentos, focar na qualificação do jovem. Então, uma agenda intensa para o fortalecimento da economia e para a retomada econômica nesse momento de transição para o pós-pandemia. Eu acho que isso vai ser essa grande energia da largada e, lógico, focar nos problemas estruturais que todas as cidades têm. Eu, pessoalmente, sempre vou dedicar na minha vida pública a maior energia possível à educação, entendendo que ela é verdadeiramente o maior eixo transformador de uma sociedade. Prefeito, um dos grandes problemas de Recife é a segurança pública. A cidade vive há algum tempo uma onda de violência bastante intensa. Como prefeito, o senhor não tem todas as ferramentas para agir, mas tem algumas. Quais que o senhor pretende usar para reduzir a criminalidade na sua cidade? Veja, Guilherme, ultimamente, até de 10 anos para cá, teve uma redução muito grande nos indicadores de Pernambuco como um todo e do Recife, com a criação do Pacto pela Vida pelo então governador Eduardo Campos. Isso teve uma marca importante e Recife também conseguiu viver essa onda de redução. Mas, como toda grande cidade, ainda tem o que avançar quando o assunto é segurança pública. A gente sabe que a parte do município é muito mais voltada à prevenção do que à repressão, que aí é mais o poder de polícia. Então, aqui no Recife, nós temos um equipamento chamado Compaz, que é um centro comunitário da paz, é um centro de cidadania. Você leva a formação de cultura, de educação, de assistência, de oportunidade, de qualificação, de esporte, tudo isso dentro de um espaço e que é efetivamente comprovado por estudos, inclusive, que é uma política pública que reduz a violência no entorno de onde ela é instalada. Então, nós vamos fazer a ampliação desses centros, nós vamos poder fazer um programa de iluminação. Recife talvez uma das capitais brasileiras que tem a maior cobertura de iluminação LED, já chegando próximo a 75%, a gente vai chegar a 100%. A gente também vai apostar num programa muito forte de vídeo monitoramento em parceria com a iniciativa privada, com os comércios, com os estabelecimentos privados, para compartilhar o uso de câmeras externas e aumentar essa vigilância da cidade. Agora, a grande ação que a cidade pode fazer, de maneira geral, é você gerar oportunidade. Quando você gera uma oportunidade para um jovem, para uma criança, ou para um adulto poder trabalhar, ou ter um curso de qualificação, ser acolhido numa política pública de esporte, de lazer, de entretenimento, quando o Estado ele é presente, você consegue permitir que a sociedade seja protegida. Então, eu acredito que a gente tem que fazer muito mais presença de Estado e gerar oportunidade na vida das pessoas, porque a gente vai evitar que lá na frente você aumente a violência. E o caminho, eu digo assim, o mais efetivo sempre vai ser pela educação. As pessoas colocam muito a educação como uma pauta do futuro, né? Não, tem que ser uma pauta do presente, tem que começar a investir hoje em educação com muita intensidade, que aí no futuro a gente chega e colhe um fruto. Foi isso que fizemos aqui em Pernambuco. Quando o ex-governador Eduardo Campos decidiu fazer um investimento e uma decisão de gestão muito forte na educação, Pernambuco tinha a 21ª educação do Brasil e chegou à melhor educação pública do Brasil em menos de 10 anos. Então, nós vamos fazer também com grande intensidade na educação na cidade do Recife. Prefeito, eu vou insistir nessa pergunta, porque o senhor mencionou a educação como uma solução e é possível que seja, de fato, para a violência. No entanto, o Recife, em 2018, segundo o levantamento de uma ONG mexicana, era a 22ª cidade do mundo com a maior taxa de assassinatos. Então, a educação, desde que o Eduardo Campos foi governador, melhorou bastante, mas a violência ela não está melhorando no mesmo ritmo, o combate à violência. O senhor não pretende tomar atitudes ainda mais enérgicas nesse sentido? Veja, Guilherme, nós sempre vamos tomar em relação à segurança. Agora, é importante, você sabe que o debate muitas vezes se dá num campo não muito profundo e muito mais estridente, e a gente tem que separar o que é papel de polícia e o que é papel de prevenção.
A prefeitura não tem papel de polícia, as pessoas tentam confundir isso sempre. Agora, esse levantamento, enfim, certamente a gente tem que aprofundar sobre ele, porque você tem os indicadores aqui de Pernambuco, você pega 8 anos seguidos de redução de violência, com mais de 30% de número de homicídios, inclusive. E a cidade do Recife também teve um avanço significativo de redução. O Recife estava no pódio das cidades mais violentas há 15 anos atrás, e hoje não está nesse pódio nas capitais brasileiras, pelos indicadores locais, né? Não sei como é que são esses estudos internacionais, mas nós vamos fazer, inclusive, uma atuação junto à Guarda Municipal para poder fazer a utilização da Guarda nos principais corredores de comércio, ajudando na segurança também, uma interlocução com as polícias para você atuar de maneira enérgica nos pontos de maior calor dos indicadores de violência. Então, tem uma série de ações a serem construídas. Agora, eu acho que a gente tem que compartilhar. A prefeitura tem que fazer um papel preventivo muito mais forte e o papel repressivo, isso é poder das polícias, que a prefeitura não tem responsabilidade sobre nenhuma delas. A prefeitura, hoje, que é a gestão de Geraldo Júlio, do seu partido, enfrenta denúncias de irregularidade, suspeita de irregularidade em relação à compra de equipamentos durante a pandemia, de respiradores. Inclusive, por determinação da Justiça, o responsável pela área financeira chegou a ser afastado. A minha pergunta é, o que o senhor pretende fazer em relação a esses contratos que existem hoje na prefeitura? Veja, primeiro destacar que o PSB governa o estado de Pernambuco há 14 anos e a cidade há 8 anos. Não tem nenhum gestor público condenado no estado de Pernambuco do PSB. Nós temos absoluto respeito pelas instituições de controle, pelos órgãos de fiscalização, isso faz parte do Estado Democrático de Direito e a gente não pode fazer nenhum pré-julgamento, afinal, quem investiga são as polícias, o Ministério Público pode acusar ou não, e a Justiça é quem haverá de julgar. Nós vimos o Recife salvar vidas, foram 7 hospitais de campanha construídos em 45 dias. Enquanto isso, a gente viu que poucas capitais tiveram uma atuação tão enérgica quanto a cidade do Recife. Nesse caso específico, citado de respiradores, os respiradores não foram nem pagos, não teve o uso do recurso público, porque foi completamente devolvido, visto que a empresa não ofereceu a certificação que a prefeitura exigia para aquele equipamento que ainda estava em fase de teste. Mas nós temos absoluta tranquilidade e faremos, inclusive, uma transformação digital na cidade, uma política municipal de transformação digital. Isso vai ajudar em muito na eficiência da máquina pública, na economia, nos processos sempre de fortalecimento. O portal da transparência, portal de dados abertos e controladoria interna do município, todas essas foram criadas pela gestão do PSB, porque não existia antes na gestão do PT, que era anterior ao PSB. Então, nós temos esse compromisso e de poder fazer, a partir do próximo ano, naturalmente, a gestão que entra já no período de transição, faz toda a parte de revisão contratual, de organização do PPA, da LOA, e de todos os instrumentos que são feitos no início de uma nova gestão, nós vamos fazer. O Poder em Foco vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o prefeito eleito do Recife, João Campos, do PSB. E no estúdio comigo está o jornalista Guilherme Waltenberg, editor sênior do jornal digital Poder 360. Prefeito, a gente encerrou o bloco anterior falando de Covid, enfrentamento ao Covid, enfim. A minha pergunta agora é sobre vacina. Se a Prefeitura do Recife já adotou alguma medida ou se o senhor já prepara algo para garantir a compra de vacina para o recifense? Ainda não existe nenhum protocolo firmado pela Prefeitura especificamente sobre vacina. A gente vai discutir isso durante o período de transição desses 30 dias, para verificar a possibilidade de, logo no início do ano, a cidade fazer parte também de algum protocolo de aquisição de vacinas para a cidade do Recife, tendo em vista que a solução definitiva da pandemia ela vai se dar quando a população puder ser imunizada pelas vacinas que deverão ser produzidas aí pelo mundo.
Prefeito, alguns prefeitos de capitais, como a Semineto, Bruno Covas, em São Paulo, já disseram que não vão fazer carnaval no ano que vem, que as cidades não terão carnaval. O Recife, que tem um carnaval bastante imponente, como é que fica? Vai ter ou não vai ter carnaval? Guilherme, a gente também definiu como uma agenda para esse período da transição dos 30 dias, fazer uma discussão junto com o segmento de cultura e toda a cadeia envolvida na atividade econômica que o Carnaval também representa, e a autoridade sanitária para fazer uma definição coerente e responsável do que deve ser feito com o Carnaval. O Carnaval do Recife, eu sou suspeito para falar, mas é o maior do mundo, e a gente vai poder fazer esse diagnóstico e tomar uma decisão pensando na vida das pessoas e pensando na nossa cidade. Será anunciado aí ao longo do mês de dezembro. Então, ainda em dezembro, o senhor espera já ter esse resultado, chegar ali, porque, por exemplo, Réveillon, festa de Réveillon, isso já não vai ter, né? Isso, o Réveillon, a atual gestão do prefeito Geraldo Júlio vai fazer um anúncio nos próximos dias de como será o formato do Réveillon, e o momento da transição será definido como funcionará o período do Carnaval, qual será a postura adotada, pensando na saúde das pessoas e pensando também em todo o segmento que tem uma importante participação durante o período carnavalesco. Fazer o carnaval em outra data é uma possibilidade, como existia aí, por exemplo, no passado, o Recifolia, né, que era um carnaval fora de época, mas tendo a vacina já marca um carnaval, isso seria uma possibilidade? Essa é uma das possibilidades que estão sendo estudadas, inclusive em diálogo com as demais capitais brasileiras que têm um forte carnaval, como Salvador, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, entendendo que uma remarcação conjunta para uma nova data pode possibilitar uma alternativa. Mas, como eu disse, o anúncio oficial ainda está sendo construído de qual é o caminho correto a ser seguido, tendo em vista que o tempo que a gente vive é muito desafiador. Estamos no meio de uma pandemia e temos que ter isso sempre em mente. Mas aí, só para eu entender, então teria que ser um carnaval fora de data somente se todos fossem na mesma data também? Teria que ser porque há uma discussão hoje na Câmara dos Deputados, inclusive na comissão externa do Covid, que uma das alternativas propostas pela Câmara é fazer uma alteração do feriado nacional. Ele sair do período previsto e ele ser deslocado para o meio do ano. Seria uma alteração do calendário oficial brasileiro, e o Carnaval teria oficialmente uma nova data. Isso é uma articulação da Câmara dos Deputados e que a gente está dialogando com as capitais e com a Câmara dos Deputados sobre isso. Prefeito, o senhor ainda tem um mês, pouco menos de um mês, para assumir o seu mandato. O senhor pretende se afastar da Câmara dos Deputados antes desse período? E já emendo uma segunda pergunta. O senhor tem alguma grande frustração como deputado, algo que o senhor gostaria de ter feito e não fez? Guilherme, a gente vai fazer o afastamento ao longo do mês de dezembro, né, no final do mês de dezembro, e sobre frustração não tenho nenhuma. Fiz um mandato muito intenso, em quase 2 anos de mandato eu consegui fazer mais de 580 proposições legislativas, de ter criado o seu relator de uma CPI, de ter criado a Frente da Renda Básica, ter participado da criação e ter coordenado a Comissão Externa do Ministério da Educação, ter sido membro da Comissão de Constituição e Justiça, ter projeto de lei aprovado, ter relatado diversas matérias importantes, ter participado de discussões como o Fundeb. Então, a gente conseguiu fazer, em menos de 2 anos, com muita intensidade, uma participação efetiva na vida do Brasil desses últimos 2 anos e das pautas mais importantes do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar presente em todas elas. Então, eu chego aqui com o sentimento de que eu dei o melhor de mim e fiz tudo que estava ao nosso alcance para melhorar a vida de Pernambuco, que eu represento, e o nosso Brasil. E aí tem algum projeto, por exemplo, que o senhor deixa lá em andamento, que o senhor vai pedir diretamente ao suplente, por favor, toque isso e se empenhe? Naturalmente tem a CPI do vazamento de óleo, que eu estou hoje como relator, e que ela será concluída quando retomar as atividades da Câmara. E tem um projeto muito especial também que constrói um novo modelo de ensino técnico no Brasil, que é um projeto que eu participei dele com muito carinho, e sou o autor principal,
Eu vou pedir que a gente possa continuar, enfim, que os deputados que estão na Câmara, que dedicam a vida à educação, possam cuidar também com muito afeto, porque isso é importante para o Brasil. Prefeito João Campos, muito obrigada por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Guilherme Waltenberg, editor sênior do jornal digital Poder 360, muito obrigada também pela presença aqui no estúdio. E eu agradeço principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Até lá!